Boa noite, graça e paz. Estamos aqui para mais uma live, né, gente? Proclamar o Evangelho, proclamar a palavra de Deus, né? Fala, Marco, gente boa. RC das FRS. Fábio, homem de Deus. Fala, Marco, how are you good? Pessoal, hoje vai ser uma live mais profética, assim, né? As lives das terças, separando para um tempo mais profético. Deixar o Espírito Santo fluir, né? Amar a palavra de Deus. Nos domingos, lives mais de ensino, né? A gente ensina, onde a gente fala do Evangelho, né? Onde a gente fala ensinos específicos de áreas específicas, né? Eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a oração em línguas. Só um momentinho, gente. Só um momentinho. Então, hoje eu quero falar um pouquinho para vocês, pessoal, sobre a oração em línguas, né? E os seus benefícios. Bom, eu tenho esse chamado, né, de proclamar o Evangelho, de falar da palavra de Deus, mas principalmente falar sobre o orar em línguas, sobre o falar em línguas, né? E sobre os seus benefícios. Okay? Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre os benefícios de nós orarmos em línguas constantemente. Okay? Por quê? Porque eu entendo, pessoal, que a oração em línguas não é só algo que eu devo orar em um momento e depois não orar mais, sabe? Eu oro hoje, mas amanhã eu não oro mais. Eu oro no culto, mas eu não continuo a oração. Precisamos perseverar, precisamos buscar, nós precisamos bater até também. Nós vamos começar com vocês aqui, gente, no texto de Mateus, capítulo 7. Deixa eu só enviar a live aqui para as pessoas que estão online. Tem várias pessoas aqui, né? Várias pessoas online. Quero compartilhar um pouquinho, pessoal, da palavra de Deus. As pessoas que estão aqui. Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho da palavra de Deus para vocês. Eu queria começar lá em Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Isso. Mateus, capítulo 7. Ele vai falar assim: peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Fala, paizão. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem se bate, a porta será aberta. Ai, saudade, pai. Quando tiver aqui, me fala, viu? Sei que você está aqui direto. Então, gente, o que Gabriel está falando aqui? Falando pra gente bater, tá falando pra gente pedir e falando pra gente buscar. Mas fazer uma live, né?
Glória a Deus. Se quiser estar aí junto comigo, fique à vontade. Pessoal, hoje eu quero falar um pouquinho sobre oração em línguas e os seus benefícios. Por que eu estou falando de pedir, de bater e de buscar? Porque existem certas coisas que nós precisamos de níveis maiores. Então, o primeiro nível é o pedir. É aquele nível que a gente chega, a gente pede a Deus, a gente ora. O segundo nível é bater. É o nível que a gente bate, que a gente tem um nível de busca maior, né? Mas o terceiro nível, que é o nível mais profundo, é o nível onde a gente busca e onde a gente acha, né? Então, quando a gente ora muito em línguas, nós precisamos passar por certos níveis, né? Nós não podemos ficar só no nível do pedir, né? Nós não podemos ficar só no nível do pedir. Nós não podemos ficar só no nível do bater, do buscar. Mas nós precisamos chegar no nível de onde a gente bate e a porta é aberta. Onde a gente busca profundamente e a gente encontra. Né? Então, por exemplo, eu comecei a orar em línguas ali. Eu falo, Ilha, tranquilo? Kessler, gente boa. Eu comecei a orar em línguas ali em 2014. 2014, assim. Então tem um tempinho, né? Eu comecei a orar em línguas. Esse ano faz 9 anos de oração em línguas. Cara, foram anos muito profundos, assim, né? De muito confronto com a minha carne, de muita dureza do Senhor com a minha carne, né? Uma coisa que Deus não faz, gente, é pegar leve, né? Uma coisa que Deus não faz é pegar leve com a gente. Deus não pega leve com a nossa carne. E quando a gente começa a orar em línguas, né? O Espírito Santo começa a bater na nossa carne com muita força. E a nossa carne, ela não aguenta, né? E a nossa carne, uma hora ela tem que ceder. Né? Então, você vai orando em língua, você vai buscando a Deus, vai chegar um momento em que a sua carne vai ceder para o seu espírito. E o seu espírito vai ganhar força, o seu espírito será liberado, e você vai frutificar naquilo que o Senhor te chamou para fazer, sabe? Uma das coisas que eu percebo, assim, com a prática, né, constante da oração em línguas, a perseverança nessa prática, é que Deus sempre vai vir, Deus sempre vai tratar com a nossa carne, vai nos liberar para vivermos pleno conhecimento da vontade de Deus. Né? Eu lembro quando o Senhor me chamou para pregar aqui na internet, Ele não só me chamou para pregar, mas Ele me deu a mensagem, Ele também me falou como eu deveria pregar. Né? Tudo isso foi gerado num tempo de oração em línguas. Não sei se foi num dia que eu orei 8 horas em línguas, não sei se foi num dia que eu orei 30 minutos, mas tudo isso foi gerado num tempo de oração. Né? Então, existem certos níveis, pessoal, que a gente precisa chegar na oração em línguas para a gente poder beber desses benefícios. Né? Por exemplo, tem gente que ora 1 hora em línguas por dia e ela usufrui de benefícios. Né? Você ora 1 hora em línguas, você usufrui de certos benefícios. Tem gente que ora 4 horas em línguas, vai usufruir de certos benefícios. Mas eu percebo que existem pessoas que começam a orar 8 horas em línguas ou mais. E essas pessoas começam a usufruir de coisas que os outros não usufruem. Né? Então, o que eu percebi na minha caminhada com Deus? Quanto mais nós oramos em línguas, mais nós vamos usufruir dos benefícios. Né? E orar em língua, gente, tem muitos benefícios. O primeiro benefício da constância na oração em línguas é a revelação. Né? Eu percebo que quem ora em línguas tem revelação.
Quem não ora em línguas não tem revelação. Então, a revelação, ela vem junto com a oração em línguas, ela está no pacote. Né? Outra coisa, outro benefício da oração em línguas é nos guiar à vontade de Deus, nos guiar à plena vontade de Deus. Quando você ora muito em línguas, o Espírito Santo vai te guiar à plena vontade de Deus. Né? Um outro benefício da oração em línguas é trazer uma sensibilidade maior ao Espírito. Pessoas que oram muito em línguas, elas têm uma sensibilidade maior ao Espírito. Tá? Então, seu Espírito fica sensível, você passa a reconhecer o seu Espírito, você passa a saber quando Deus está falando, e você não tem dúvidas que Deus está falando. Né? Se a gente está com dúvida, é porque nós ainda não estamos sensíveis o suficiente à voz de Deus. Né? Porque, geralmente, quando Deus fala com a gente, nós não temos dúvidas. Né? Não há perturbação no nosso coração e a gente consegue realmente reconhecer que é o nosso Pai que está falando. Né? Um outro benefício de se orar constantemente em línguas é a vitória sobre a carne. Né? A nossa carne, ela só quer o que desagrada a Deus. Né? A nossa carne, ela só quer aquilo que a Bíblia chama de inimizade com o Senhor. Em Tiago, se não me engano, no capítulo 4, a Bíblia fala assim: infiéis, vocês não sabem que a amizade com Deus é inimizade com Deus. Aquele que quer ser amigo de Deus se torna inimigo. A Bíblia não está falando de ser amigo das pessoas, mas ser amigo dos prazeres, ser amigo daquilo que é contrário do que a palavra de Deus diz. Então, quando nós começamos a investir no nosso espírito, quando a gente começa a investir na nossa busca em Deus, principalmente através do falar em Deus, o Espírito Santo vai tirando essa força que a carne tem da nossa vida. A nossa carne, ela pode fazer loucuras, sabe? A nossa carne, ela pode fazer loucuras, elas podem nos levar a viver uma vida promíscua, uma vida totalmente fora do que Deus tem. Né? Pode nos levar a viver em torno do dinheiro, sermos pessoas viciadas em dinheiro, e a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Se eu não tiro de um amor ao dinheiro, dificilmente eu também vou tirar a raiz dos males que estão dentro de mim. Sabe? Então, assim, orar em língua vai te dar muitos benefícios, né? Mas o principal benefício que eu gosto, assim, da oração em língua, né? O principal benefício é que a oração em línguas, ela te dá uma segurança. Pessoas que oram muito em línguas constantemente, elas têm segurança. Mas, Janus, o que você quer dizer com segurança? Né? O que você quer dizer com segurança? Segurança de saber que você está no caminho certo. Segurança de saber que o que você está fazendo é o Senhor que direciona. Segurança de saber que o próximo passo o Senhor vai te falar. Então, você precisa de um próximo passo na sua vida. Você precisa de uma próxima atitude na sua vida. Você precisa fazer algo e esse algo vai te levar a certos resultados. Mas como você pode ser assertivo no que você vai fazer? Né? Então, como você pode agir exatamente no que você deve fazer? Eu posso ter atitudes que vão me levar a resultados, mas resultados que não vêm de Deus. Né? Não foi o que o Senhor planejou para mim. Então, assim, um dos maiores benefícios para mim da oração em línguas é a segurança que ela te dá. A oração em línguas, ela te dá segurança de quê? Que o caminho que eu estou seguindo foi o que o Senhor planejou. Mas como a gente sabe que o Senhor planejou aquilo? Porque o Senhor sempre vai falando com você antes. Né? O Espírito Santo sempre vai falando com você antes quais caminhos você deve seguir e o que você deve fazer. Qual direção você deve tomar, né? Para que você realmente se alinhe com a vontade de Deus.
Porque nunca foi da vontade de Deus que nós, filhos dele, vivamos uma vida assim longe do que ele planejou. Então, o Senhor planejou uma vida abundante para a gente. O Senhor planejou uma vida próspera para a gente. Nunca foi da vontade de Deus que nós não vivêssemos isso. Então, sim, a oração em línguas tem muitos benefícios, mas para mim o que eu mais gosto é essa segurança que ela me dá. Um outro benefício que recentemente eu percebi é que a oração em línguas ela te faz próximo. Então, pessoas que oram em línguas constantemente, fala, Mateus, pessoas que oram em línguas constantemente são pessoas prósperas. Fala, homem de Deus. Fala, profeta. Aí, homem de Deus, só tu mesmo para me fazer entrar uma hora dessa. Mas, não, eu vi você sentando e falei, tem que chamar esse homem para minha live. Agora eu não tô te vendo, não, tô te ouvindo. Você não tá me vendo? Não. Sério? Sério, mas não tem problema não, por mim tá tudo certo. Pera aí. Eu só tô te ouvindo. E foi? Eu não sei o pessoal em casa, mas eu não tô te vendo não, tô só te ouvindo. Ô, Júnior, você tá vendo aí? Não tá o Júnior aqui, se ele tá vendo. Tá vendo nós dois, Júnior? Por mim tudo bem. Normal? Tá. Ué, Celso, não entendi também. Vai, eu vou ouvindo aí, não tem problema não. Vamos só mais. Eu tava falando aqui, cara, da oração em línguas e da prosperidade, entendeu? Porque eu percebo que pessoas que oram em línguas são pessoas prósperas. Como você vê essa relação da oração em línguas e da prosperidade? Eita, rapaz. Tem pessoas que oram em língua e são prósperas. Eu conheço muita gente que ora em língua, mas não estão prósperas não. Tão próspero, não? Então, qual o segredo? Viver lutando nessa área, para romper, né? Não é que a oração em língua não possa ajudar, né? Porque a oração em línguas ativa a nossa fé, né? Uhum. E fé também é agir, né? Porque, na verdade, eu vejo que associado à oração em língua, agora eu vou tentar unificar a prosperidade. Depende muito, assim, eu vejo também essa questão da prosperidade, porque com relação à pessoa, tipo, primeiro, prosperidade e prosperar são duas coisas diferentes, né? Prosperidade é uma condição espiritual, entendeu? É uma condição que faz parte da nossa natureza espiritual. E prosperar é avançar, é crescer, ter uma vida, né, financeira e tal. Então, tipo, a prosperidade foi algo que foi conquistado na cruz por Jesus para nós. Agora, a questão de prosperar, de avançar, desenvolver, dinheiro também está envolvido, saúde e várias outras coisas, aí já é uma questão, vejo mais pessoal, dependendo do que a pessoa esteja fazendo. Agora, depende da pessoa, né? Se ela ora em línguas, ela tem um chamado de Deus para viver de forma pela fé, aí tudo bem. Aí Deus vai fazer com que esse dinheiro chegue, entende? Porque Deus vai usar alguém. Já tem aquelas pessoas que ele não tem um chamado mais voltado a, por exemplo, no lado financeiro, de investimento e tal. Aí já é algo da pessoa. Aí ela vai investir aquele valor em renda passiva, renda ativa. E, tipo, ela ora em línguas também, mas, tipo, foi a sabedoria que Deus deu a ela, tal, enfim. Que existem meios na área de prosperidade, meios da lei da semeadura,
Existem meios também humanos que faz com que a pessoa entenda como é que funciona o fluxo do dinheiro, tá entendendo? Uma boa organização depende muito. Não Não, sei se tá, só estou conseguindo assim falar conforme tu já estava falando, porque eu já peguei o bonde no meio, o caminho andando, né? não é porque assim, eu vejo que a oração em línguas ela vai nos dar chaves, né? E geralmente, quem ora muito em línguas, chega uma hora que o Senhor dá a chave da prosperidade para ela. Que Boa. Aí nesse sentido eu vai estar concordo. conectado com a semeadura, com a oferta, com o investimento no reino de Deus. Percebo isso, né? Boa, Então, boa. Aí assim, tá certo. vai chegar um momento da oração em línguas que Deus vai tirar a gente da linha da pobreza e colocar a gente na linha da prosperidade. Uau, é isso aí. Pobreza faz parte da natureza adâmica, né? Caída, né? E realmente a oração em língua vai nos ativar na nossa natureza real, que é a prosperidade. A É, gente nasceu para prosperar. isso aí. A oração em língua vai nos Então, eu estava colocar na falando aqui, rota do espírito, né? sobre os benefícios da oração em línguas, né? Eu falei que, para mim, assim, o benefício que eu mais gosto é o de conhecer a vontade de Deus e ter segurança naquilo, né? Perceber Top. que os passos que eu vou dar, por exemplo, meu casamento, eu sabia com quem eu ia casar, onde eu ia morar, o Senhor também direcionou. Então, assim, eu percebo que quando a gente gasta muito tempo orando em língua, a gente fica sensível, né, a essas Sim. direções que o Senhor dá. Qual o benefício da oração em línguas que você mais gosta? Rapaz, tu tocasse num ponto maravilhoso. Mas antes de eu entrar nessa segunda pergunta, desculpa, o Espírito está me lembrando de algo aqui, que, digamos, sobre a prosperidade. Só para concluir algo que veio aqui na minha mente aqui agora, eu associo muito a prosperidade à identidade. E quando eu oro em línguas, associando a oração em línguas, eu ativo a minha identidade espiritual, né? Então, tipo, então isso tem tudo a ver realmente com aquilo que eu estava falando, junto com aquilo que você já está falando aí. A nossa identidade vai muito com relação à prosperidade. Tipo, quem eu sou, eu vou prosperar em quem eu sou. E quando eu oro em línguas, eu não sei quem eu sou, cada dia mais pelo Espírito, né? Então, é uma Faz chave toda, sentido, né? entendeu? Então, a nossa prosperidade está altamente relacionada à nossa identidade, quem a gente é. Porque não adianta a gente querer prosperar, se esforçar para ir em uma área que a gente não é, que não tem nada a ver com a gente. A gente tem que prosperar na área que Deus, na área que Deus nos chamou para a gente ser. E a oração em língua ela vai ativando a nossa identidade, o nosso propósito e tudo vai fluindo. Por isso que buscar o reino em primeiro lugar, as coisas serão acrescentadas. Mas se tratando da segunda pergunta, que foi sobre tu perguntar se foi o quê? Qual o Qual melhor o benefício benefício? da oração em línguas que você mais gosta? Após tu falasse algo, o que é oração em línguas? Aqui Ah, quem está tá. chegando agora. Então, o que eu percebo para mim, assim, do benefício da oração em línguas, que eu particularmente mais gosto, assim, tem vários, mas que é a segurança que a oração em línguas me dá nos caminhos da minha vida. Assim, quando eu fui casar, eu já sabia que eu ia casar com a pessoa. Quando o lugar onde eu ia morar, já tinha uma direção de onde eu deveria morar. Uhum. Portas serão abertas, a gente vê as coisas antes, né? Eu falei que isso é um dos que eu mais gosto, assim, de se orar em línguas constantemente. Uau, bate muito com o benefício que eu mais gosto também, que é nunca sair da frequência da voz, né? Da intimidade. Ah, faz sentido. Tipo, eu estava conversando agora com um ministro aqui muito abençoado, inclusive é nosso vizinho aqui do prédio, e eu conversando com eles que a religião, o que está matando às vezes as pessoas vivendo uma mentalidade religiosa, é por falta da oração em línguas. Eu estava falando para ele, que ele estava dizendo, cara, não me dou em tal lugar e tal, eu não vou falar aqui para não expor algumas coisas. Mas, tipo, ele disse, eu já fui em tal lugar, e, rapaz, acontece isso e isso. Eu digo, sabe por quê? Porque a maioria das pessoas, dos líderes de alguns locais, e a gente não está aqui para meter o pau em ninguém, é só um bate-papo, ele não conhece a oração em línguas como estilo de vida, né? Então, tipo, eles
funciona às vezes aqui, ó, na sabedoria humana, que é importante, né, também. Ah, Mas como essa live é voltada à oração em língua, pessoal, então eu vou falar para que vocês vão entender. Então, tipo, eu tava falando para esse meu vizinho aqui, né? Sua cara, sabe por que isso acontece? Por causa da falta da oração em línguas constante, porque a oração em língua vai nos deixar na rota do Espírito. E ela vai nos deixar no centro da vontade de Deus. Ah, mas vocês exaltam muito a oração em língua, mas porque é verdade, no sentido de é um dom de fundamento, né? Do corpo de Cristo, 1 Coríntios 12, 28. Então, esse dom de fundamento é o essencial, hora após hora. Quando eu liderava igreja templo, quando eu treinava meus líderes, eu tinha uma hora após hora lá de manhã, e chegava pessoas, líderes bem conceituados, assim, e eles queriam já trabalhar, fazer muita coisa na igreja. Eu disse, não, vem para aqui, vai de manhã lá, fica lá. Chegar lá, fazer o quê? Eu digo, orar em línguas, fica aí orando em línguas. Aí ele fica, oxi, mas não tem nada para fazer não? Tem, orar em língua. Aí fica orando em língua. Aí chegava, canceroso, problema na coluna, demônio, problema de surdez, ou, olho, tanta coisa, tanta cura havia, só a gente orando em língua lá. Quando a gente abriu o olho, aí, olha, esse aqui tá com não sei o que problema. E tá, a gente orava, era curado. Com 10 pessoas, com 7, com 10. Chegava no culto 200, 300, mas nem se comparava de manhã. Mas de manhã a gente preparava também assim o nosso espírito, chegava de noite, era muita salvação. Então, a oração em línguas, um maior benefício que eu vejo da oração em línguas é me deixar na rota do espírito. E ela me deixa na frequência da voz. Esse é o meu maior, que eu adoro a oração em línguas, não sai da frequência da voz. Pouco eu parecido. lembro do testemunho que o Alan Taylor deu, que ele foi numa reunião com o David Robinson, né? Aí o David Robinson falou que tinha uma pessoa surda de um ouvido na reunião. Mas ele falou que tinha uma pessoa surda de um ouvido, que a pessoa levantar, ele melhorar, mas ninguém levantou. E ali o Alan Taylor fala que o David Robinson ficou por volta de 20 minutos ali, falando a mesma coisa e Uau. esperando a pessoa levantar. Eu tive o privilégio de ver isso aí. A maioria de nós ia pensar assim, Deus falou comigo que tem pessoa surda de um ouvido. Passou 2 minutos, 5 minutos, ninguém levantou, vamos seguir. Né? Talvez eu ouvi errado. Mas o David Robson não, ele chegou no nível que ele tinha tanta certeza que ele ficou ali esperando até a pessoa levantar e vir. Depois de 20 minutos a pessoa levantou e foi lá na frente. Eu tive essa experiência, né, ao vivo com ele, né, com o David, né? Você tipo, teve... eu tava no culto, eu tava lá no culto, né, no congresso dele, quando ele estava vivo, quando eu fui em 2009 para São Paulo, e eu era religioso, bem religioso, sim, mas eu fui buscar a cura da minha esposa, ela estava enferma. Mas quando eu cheguei lá, que eu vi ele fazendo isso que você falou, ele, inclusive, eu me lembro de tudo, assim, porque foi muito marcante. Uma das curas dele, que ele fez, foi quando ele disse, você que queria tirar a sua vida ontem, tal dia, ele dizia o dia, a hora, e não, ele ia devagar, ele dizia, você queria tirar a sua vida, vem aqui, quero orar por você. Aí a pessoa não ia. Aí ele ficava lá. Sim, aí ele dizia, você quer que eu fale mais de você? Aí ele disse, foi ontem. Aí a pessoa, nada. Ah, você quer que eu fale mais? Aí ele ficava falando, oh, aleluia, glory, glory. Aí ele ouvindo, né? Oh, aleluia. Aí ele, tá bom, você quer que eu dê mais detalhe? Você quer que eu vá até você? Aí ele começava a andar, meu Deus do céu. Aí ele ficava bem perto da pessoa assim, aí dizendo, cadê você? Por que você não se levanta logo? Você quer que eu vá aí? A pessoa do lado dele, que a pessoa se levantava chorando. Oxi. Olha só. É muito top, cara, essa pegada. Foi nesse. Eu já tô chapando aqui já. E eu tenho 15 minutos só pra ficar nessa live, mas vamos lá. Tem mais 5 ainda. É tipo. Né, literalmente, chapei aqui agora. Desceu uma glória aqui agora. Porque, sei lá, minha mente me trouxe aquele momento assim, espetacular, né? Porque
eu era religioso. Ah, não, mas cheira, não. E quando eu vim de São Paulo, que eu comprei o livro dele e eu vi como ele atuou, eu pregava com um esboço assim, 5 folhas. Eu disse, oxe, meu irmão, esse cara nem a Bíblia abre, eu quero isso aí pra minha vida. Né? Oxi, quero isso aí pra minha vida, eu prego o evangelho. Ele é o evangelho. Ele era assim, era diferente, a unção, a glória na vida dele. E depois dele foi quando eu aprendi a ministrar sem esboço, fluindo assim. Aí eu tô na live, Deus, tá acontecendo isso, isso. E você Aham. falou muito bem, às vezes a gente, puxa, ninguém apareceu, então, né, já É, vamos pra próxima. Ele não, David não. ele fica, né? Até ficava, né? Até Top demais, isso aparecer, cara. espetacular. Assim, mas eu acho que o divisor de águas na vida de David Robson não foi nem só o orar em línguas, mas foi a intensidade que ele orava. Então, Verdade. assim, ele era alguém muito profundo nessa prática, essa profundidade trouxe para ele toda a glória que ele conseguiu andar, né? Eu lembro que ele falava que o mínimo de tempo de oração em línguas para a pessoa ficar realmente usufruir dos benefícios era 4 horas em línguas. É, isso aí. Então, assim, 4 horas em línguas, você já vai começar a entrar naquele nível que você vai beber realmente de tudo que a oração em Eu línguas botei tem que te dar. até no meu Instagram, não sei se tu viu isso Eu aí, vi, sobre eu 4 horas. vi. Eu botei, quem sabe o que é, tal, porque eu aprendi com ele, cara. Aprendi com Deus, né? Isso aí. E Então, realmente isso é hoje, verdade, pessoal, isso é verdade. Tô aqui mandando aviãozinho falando contigo, isso é verdade, pô. Isso eu aprendi com ele e quando eu pratico esse tempo, dá certo. Dá certo porque esse tempo mínimo é o que destrava o poder mesmo. É o mínimo do poder. e aí não é ele que fala, né? Você ouviu o Heber falar que todo mundo consegue orar 4 horas em língua. O Weber nunca ouvi ele falar isso. É, assim, não importa a profissão que você tem, você consegue orar 4 horas em É, língua. isso é verdade. Né? Assim, eu sou professor, mas eu consigo orar 4 horas em línguas, né? Independente da minha profissão. Então, assim, é algo que todo mundo consegue e é o mínimo que, que a gente precisa para realmente entrar naquele nível de sobrenatural, de usufruir dos benefícios, né? Eu luto bastante, porque ultimamente, né, eu casei agora, eu sou Eita, glória. professor, eu tenho uma carga horária alta na escola, mas assim, eu tenho lutado, até voltei com relógio de cronômetro, entendeu? Tô com Uhum. relógio de cronômetro para me disciplinar mesmo a ficar nas 4 horas ali e não abaixar o tempo. Isso. Assim, eu preciso manter ali para realmente usufruir, sabe? Verdade. Estamos na mesma pegada, no mesmo tempo e dispensação, assim, também. Eu estou mais ou menos parecido nesse processo aí, estudando muito também algumas questões. E até essa semana eu voltei com os devocional, para dar aquela estigada em mim, no público também, que segue, dar aquela motivada, porque você acordar cedo é bom, porque você já começa cedo, orando. E, inclusive, até semeei meu relógio de cronômetro na vida do meu pai. Mas, enfim, o relógio ajuda bastante. Para quem não conhece essa prática, né, do relógio de cronômetro, ajuda e muito, 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 muito. Sim, Eu não gosto quando a pessoa usa como uma religião, assim, tá? Não, porque... Mas quando é tranquilo, de boa, aí você não se julga e ali é só para lhe ajudar mesmo, é fantástico, é fantástico. E dá certo. O tempo que eu ministro, porque assim, chega um tempo que você amadurece e a sua consciência ela ganha expansões de maturidade. Então, mesmo que eu não ore aqui, eu sei que é meio anti-bíblico, não, é anti. A galera da vida no espírito diz que isso não é verdade, mas quem tiver maduro vai entender. Isso, eu não estou dizendo que isso aí deve ser assim, mas quem atingiu o nível de maturidade entende. Chega um ponto que você mesmo sem orar, sua consciência começa a orar sozinho, em línguas. Já teve muitos momentos que eu não podia orar batendo o bico. Às vezes era porque a língua estava seca, às vezes era o lugar que eu estava, às vezes é porque eu estava deitado, às vezes eu estava acordando.
e minha consciência já se acostumou. Minha mente já fica orando em línguas. E várias pessoas já me procuraram perguntando se isso era de Deus. Eu digo, olha, é errado ensinar que oração em língua é oração de pensamento. Que não é. Mas quando você amadurece, a sua consciência ela se habitua com aquilo. Então se torna um hábito natural. É algo natural. Não força, agora eu vou orar em língua. Não existe isso. Mas quando você ora tanto, por exemplo, eu estou falando aqui em português, mas minha mente aqui está orando em línguas. Então é doideira isso, né? De explicar certas coisas. Mas, enfim, deixa esse caldo grosso para outro dia. Essa fala a verdade. A gente fica consciente da oração. Então, É por isso. exemplo, você se pega orando em línguas vendo televisão, orando em línguas fazendo outras coisas, mas você nem pensou que você ia orar em línguas, tá? Você simplesmente começou a orar em línguas livremente. Assim, tá? Isso. É o hábito, né? É a prática que vai chegar nesse nível. Rapaz, eu vou falar algo que eu acho que eu nunca falei na internet. É porque tem coisa que é pessoal, nem tudo você compartilha, né? Eu tô sentindo agora de falar. Olha, cara, eu vou te dizer, eu pratico muito a cocriação, né? Vocês sabem, né? Quem me segue já percebeu. É outra parada louca que, do dom da fé que eu peguei. Mas, tipo, quando eu cocrio muito, eu faço minhas paradas de mentalização, visualização, que esse exercício para levar minha consciência em quem eu sou, em Deus, e criar minha própria realidade em Deus. Mas toda vez que eu me acordo, pela primeira vez eu falo isso aqui, tipo, para eu ativar minha consciência, eu tenho que orar em línguas. Já virou um hábito, não aprendi esse canto nenhum. Ei, irmão, que unção descendo aqui. Como é que eu vou pro meu compromisso agora? Mas essa unção como? Tipo, já virou um hábito. É tipo assim, ó, o meu espírito entendeu isso, minha alma foi junto. Eu não li isso em lugar nenhum. Porque eu faço muito que é um momento de mentalização, que é meditação também, porque a gente não tem uma prática espiritual, meditação na palavra. Pronto, eu medito na voz. Sacou? Meditar na voz. Você medita, o que é que você faz para meditar na palavra? Lê, medita. Pronto, eu medito na voz. Quando eu me acordo, porque é o meu melhor momento de meditação é à noite, de madrugada. Então, por isso que às vezes eu passo um tempo sem fazer devocional de manhã, porque é bem cansativo. Você passar a madrugada junto com Deus, ouvindo o Espírito, aí de manhã bem cedo fazendo o devocional é bem puxado. Você não pode abrir e só falar. Você tem que estar em Deus assim. Aí, tipo, quando eu acordo, eu passo umas meia hora no mínimo, 20 minutos a uma hora, depende. É um momento de meditação, assim. Eu vou falar um negócio que talvez nem todo mundo entenda. Quando você começa a estudar, você abre sua mentalidade, né? Existe uma turma de algumas religiões que faz meditação para Buda, para não sei quem mais lá, enfim. Porque a meditação, ela é... Eu não estou falando nem da mentalização, que é outra coisa. Eu estou falando da meditação. É você se desconectar de tudo, de tudo que distrai a mente, tá ligado? Sim. Isso é meditação. É você se concentrar. E você é professor, sabe melhor do que eu, se brincar, né? Nesse sentido. Isso é meditar. Então, eu gosto de meditar não só na Bíblia. Eu gosto de ler a Bíblia e meditar. Eu gosto de meditar na voz. Sabe? É você trabalhando em você, orando em línguas e orando. Porque tem gente que não pegou isso, não. Como é que vem a interpretação? Quando eu oro em línguas e eu me calo, o meu homem interior. Aí eu recebo a interpretação. Então, como o nível que eu já busquei assim, em Deus, claro que eu preciso mais, eu peguei essa parada aí, tipo, oro em línguas para ativar o meu espírito, para dizer assim, cheguei, alma, fica quieta. Tá ligado? Aí minha alma fica quietinha. É um momento de manhã que eu tô, ó, rapaz, nesse momento, sim, quando entra alguém, eu já fico meio. Vai pra lá, mulher, vai pra lá, filho, eu fecho a porta. Porque aquele momento, para mim, é o momento mais sagrado.
Vou falar algo que talvez, vai escandalizar algumas pessoas aqui. Às vezes as pessoas veem o que eu vou falar aqui. Elas vão a Deus para orar, né? Deus fala, 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 mas elas não se conectam com a voz. Elas não se conectam com Deus de verdade. Não é que Deus não recebe, não é isso. Tô dizendo, elas se conectam com Deus. Por quê? Porque a mente dela está tão ativa em pedir algo, em orar, até mesmo oração em língua, gente, é doideiro isso aqui. Ela está tão conectada, lá, chega, lá. Amém, o Espírito está orando, tá. O Espírito está sendo emprestado ao Espírito, tá. Mas, cara, existe algo tão profundo na meditação, sabe? A meditação, assim, e olha que eu aprendi com o Espírito Santo isso. Eu não li nenhum livro, não foi nenhum vídeo, foi nada não. Foi eu e ele. Ele me ensinou. Quando eu começo o dia meditando, aí eu já vou escrevendo de lá do meu quarto, da minha cama tem um quadro bem grande. Já escrevo no quadro, já escrevo no meu diário espiritual que está no meu celular. Deus falou isso, então me focalizo nisso aqui, ó. Eu passo o dia todo naquilo que Deus falou comigo. E fico ali, ó, Shekatará. Ali eu fico orando só em línguas com relação àquilo que ele falou no meu espírito. Porque quando você se desvencilha da distração, medita e ele fala, acabou, velho. Acabou. Ele falou, agarra aqui, ó, anota para não perder. Não sei se vocês praticam isso aí. Ou se não praticam, tá perdendo o melhor da comunhão. É isso aí, velho. Não sei. Tá Para dando mim, para isso entender? acontece muito de manhã também. Geralmente, de manhã eu sempre acordo com uma palavra de Deus no meu coração. Tipo, pode ser uma revelação da palavra, um entendimento bíblico que eu não tinha antes, entendeu? Eu sempre acordo com algo diferente. Eu lembro, Mas tu sabe por que de manhã? acho que é por causa da oração do Pai Nosso, né? Com nós de cada dia nos dai. Não. É porque A revelação é um pão, né? Então, a, é um me, a, alimento. me, a melhor, o melhor momento de revelação é quando você está dormindo e quando você acorda. Por quê? Porque quando você acorda, a sua mente consciente, aí fala da alma, né? Que a alma é mente consciente e subconsciente. Quando você se acorda, a sua mente consciente ainda está despertando, mas a sua mente subconsciente ela não dorme, né? Que a mente subconsciente é onde cocria nossas realidades. Aí ela está ativa e a mente subconsciente está acordando ainda, porque é ela que atrapalha. Lá em 1 Coríntios 14, diz que o homem, quem ora no espírito, ora de fato e a mente fica infrutífera. Por que fica infrutífera? Porque se a gente deixar ela frutificar, você está orando em língua em qualquer horário. Está orando em língua, a mente já vai. Eita, será que eu fechei o carro? Eita, será que eu fiz isso? Será que eu fiz? A mente fica dando fruto, querendo atrapalhar ali, ó. Mas de manhã não. De manhã ela está começando a acordar a mente consciente. Mas a mente subconsciente está ativa. Por isso que você pega rápido. Por isso que Deus fala e uau, uau. Tá não é que Deus não estava falando antes, é que a gente ficou mais claro, né, a voz de Deus por causa da mente consciente. A mente consciente ela se calou. Porque de noite, quando dorme, é o melhor momento que Deus fala. Porque a mente consciente dorme, que é a consciência, a razão, né? Dorme e o subconsciente fica ativo. Porque a cocriação é feita na mente subconsciente, onde cria a nossa realidade. Isso é Bíblia, isso é física quântica, isso é reino. Então, tudo está na mente subconsciente. Segredo, traumas, pessoas, escassez, tudo está relacionado à mente subconsciente, que Deus colocou o poder dele na nossa mente subconsciente. Então, quando a gente dorme a nossa mente subconsciente, ela não tem amanhã, noite, dia, futuro. Se você, por exemplo, eu ensino bastante isso na minha mentoria, você tem uma foto de um carro e dizer assim, esse carro é meu, para sua mente consciente aquilo é uma verdade. Fala, Penha. É uma verdade para ela, não é tipo, é uma foto. Não, ela crê como verdade, não existe passado, futuro. Então, quando você acorda de manhã e você medita, aquele momento é o melhor momento que tem, porque a sua mente consciente está despertando ainda. Aí a sua mente subconsciente aí é a unificação do seu despertar para para a mente consciente estar em Deus ali. Por isso que eu gosto. Vou dormir, estou orando em língua.
Às vezes eu durmo com áudios de vida no espírito, de cocriação, enfim. Muito forte, Celso. Nunca tinha pensado por esse lado. Rapaz, Eu isso tive- é top, eu estudei. Isso aí eu tô falando, não tô falando da boca pra fora, não. Eu estudei isso aí, tudo isso aí eu estudei. Faz 4 anos que eu peguei esses gatilhos aí espirituais. Já tinha assim, experimentado, né? Eu experimento isso de manhã, esse entendimento maior de Deus, revelação da voz de Deus de manhã, mas não sabia que era por causa disso, entendeu? É por causa da alma, porque assim, a nossa alma ela é poderosa, assim como o espírito é. Né? Quando a gente vive a vida no espírito e diz assim, fulano está na alma, na verdade, até o próprio Abi já falou isso, na verdade ele está na carne, Isso né? Ele não está aí. na alma, ele está na carne, mas a gente fala assim porque já virou um jargão em nosso meio. Fulano está na alma, sai da alma, não sei o quê. É uma pessoa que quando a gente fala assim, uma pessoa que é conduzida, né, pela vontade humana. Mas na verdade, biblicamente falando, a expressão certa não é estar na alma, a expressão certa é estar na carne. Sendo que para a gente cristão falar estar na carne parece que é só carnalidade de pecado, de prostituição. Não, tá na carne, tá lá em Gálatas, os frutos da carne. Feitiçaria, glutonaria, tudo isso é obra da carne. Então, quando a Aham, pessoa não está no espírito, ela não está na alma, ela tá na carne, ela não está na alma. Por aham, quê? Eu estou falando assim, dessa forma. Porque o que está na alma? Está na alma. A alma é feita para governo. Eu vou tomar água. Quem deu o governo não foi meu espírito, não, cara. Quem pegou esse caneco foi a alma. Foi minha mente. Minha mente consciente. Então, assim, a alma ela tem um poder sobrenatural. O governo da alma. Agora, a alma ela precisa estar alinhada ao espírito. Porque senão é complicado. Aí aham, por exemplo, quando eu edifico o meu espírito, aí eu faço com que o espírito amalgame a minha alma para que ela ande comigo, para que ela ande no espírito. Se eu não edifico no espírito, a minha alma vai andar com a minha carne. Aí tudo bem. Aí tudo bem no sentido de ela vai fazer as coisas da carne. Aí sim, não tem nada errado aham. dizer, fulano tá na alma, tá na alma. Eu estou evitando falar, eu evito já há um tempo falar isso aí, mas eu não tenho nada contra quem fala assim, eu entendo. Porque quando minha mãe, por que você chegou nesse entendimento de cocriação, mente consciente, subconsciente, essas coisas? Porque minha mãe, ela passou um período muito difícil na saúde dela e assim, Deus me usa muito em cura, né? Eu orei por ela, oxê, por que não está acontecendo? Eu fui para Deus orar em línguas, fiz um jejum. Foi Deus falou comigo, tipo, vai estudar sobre a alma. Descarregou Fui, já tô indo. Tá bom, 5 minutinhos eu tô chegando lá, tá bom? Desculpa a atenção. Aí, aí foi quando eu fui estudar, o Senhor me guiou a estudar a alma, porque foi algo que estava atrapalhando a fé dela, foi a alma dela. Eu Ah, fiz alguns cursos de terapeuta, essas coisas, e naquela época, né? Hoje eu nem uso isso, mas serviu para mim para conhecer o mundo da alma, e assim, para mim foi fantástico, porque eu pude entender um pouco alguns bloqueios de algumas pessoas, né? Mas enfim, tem- cara, é isso aí. é isso aí, Celso. Tem que ir, né? Tem que ser Eu vou ter que efetivo. sair, foi uma honra estar aqui com você. Eu tava ali devendo essa, eu não me esqueci, tá? Não me esqueci. Por isso que eu Foi fiz uma honra. questão de entrar. Você me chamou uma vez, eu não pude ir, o tempo passando. Mas eu disse, um dia eu vou pagar minha dívida com ele. De vir fazer uma live com ele. Tinha até Mas esquecido assim, dessa dúvida. não esquece não. Mas assim, tamo junto, cara. Parabéns aí. Tu tem uma pegada muito voltada à edificação no espírito. Eu te dou uma palavra, eu quero deixar uma palavra para a tua vida Amém. aqui, apesar de não estar te vendo aqui, tá tudo escuro para mim, mas não tem nenhum Mas, problema, a gente se vê no espírito. Continua na tua pegada aí, vida no espírito, sua identidade. Eu vi que você se identificou com isso. É raro jovens como você tá nessa pegada. Parabéns pelo seu casamento. amém. Você não casou para ser e nem fazer sua esposa feliz, mas duas pessoas felizes se casaram Amém. e agora vocês são um, né? Já eram antes e agora que são mesmo, no mesmo espírito. Honra a vida dela, viva
intensamente para dar o melhor para ela. Eu sempre falo, a melhor carne é dela, o melhor suco vai ficar para ela. Então é maravilhoso o casamento. É desafiador, porque a gente nunca vai mudar o nosso cônjuge, nunca, a não ser que ele queira mudar. Mas é o tratar de Deus da justiça própria no casamento. Enfim, que Deus Amém. continue abençoando mais, você cresça, prospere, Hanarabashiri Manas. E saiba que tem algo em você que ninguém tem, nem eu, nem Heber, nem David. Você é uma pessoa especial, que tem algo especial de Deus, que tem uma mensagem de Deus, apesar de vida no Espírito todo mundo fala, mas tem algo que só G. Anderson tem. E Amém. que descubra isso, é isso que vai fazer a diferença. Tenha toda essa base, esses fundamentos desses grandes homens de Deus, mas nunca esqueça que você, Namashuri Kantaramanas, é um ser que carrega algo pessoal. Eu também, todos que estão me ouvindo aqui também. E quando a gente descobre isso nos dá motivo para viver, isso nos dá alegria, é o nosso propósito. Amém. Aramashuri Kantaramanas. E eu oro sobre a sua vida para que você descubra quem você é. E esses grandes homens só vai acrescentar quem você é. Você não é um protótipo de Celso, de Hebe, de David. Você é G. Anderson. O homem que tem até o nome diferente. Nasceu para fazer a diferença. Você nasceu para fazer a diferença. E agora você não é mais um, agora você é dois. Sua Amém. esposa. Você agora vai estar mais completo ainda, porque as nossas esposas nos completam. Vive intensamente. Eu declaro e profetizo filhos, tanto espirituais como naturais, saudáveis, alegres. Amém. Você é uma bênção de Deus. Eu declaro prosperidade sobre a tua vida. Continue firme naquilo que Deus colocar no seu coração, mesmo que não tiver ninguém ouvindo, continue firme, porque nós estamos sendo preparados para a eternidade e tudo está sendo escrito nos céus. Ama a sua vida, fica Glória firme, tamo a Deus. junto, beijo seu coração e estou muito feliz, sabia não, você tinha casado não, estou muito feliz, muito feliz. Obrigado. Yes! Lua de É mel é benção. 7 anos, lua de mel. 7 anos. Vou ver até mais, né? Um abraço, Valeu. um beijão no seu Um abraço. coração. Tchau, pessoal. Continua aí chapando, que eu vou sair agora. Valeu. Valeu, gente. Uma live aqui com o apóstolo Celso, né? Live profética. Tá? Muito grato pela vida desse homem de Deus. Muito grato pelos ensinamentos. Tá? Valeu.